Ei pessoal, este é o canal Pátria do Evangelho. Nós estamos trazendo mais uma vez a nossa opinião, a respeito de um tema que a gente vai conversar aqui bem curtinho, com você aí que acompanha o nosso canal. Vamos falar um pouquinho sobre crenças limitantes. O que são crenças limitantes? A crença, muitas vezes a nossa fé em determinada coisa, se ela não for raciocinada, se não for uma fé pensada, se você não puder trabalhar essa fé de forma lógica, ela pode, devido à criação de alguns sistemas, ela pode fechar algumas das suas atitudes, algumas das suas decisões. Ela pode limitar você, inclusive, de viver plenamente esta vida que nós temos aqui, a vida do homem, do ser humano. Por exemplo, quando as religiões elas falam sobre a vida eterna e criam determinadas interpretações que vão influenciar no comportamento de seus membros. Aquelas pessoas, então, elas podem ter, devido à sua fé, limites na maneira de se vestir, na maneira de se comportar, até naquilo que podem ou não comer. São criadas regras e, inclusive, algumas religiões impedem que a pessoa vá ou frequente templos de outra religião. Limitam, inclusive, a interpretação que as pessoas querem fazer da Bíblia. A pessoa lê a Bíblia, mas tem que interpretar conforme o seu líder, da sua igreja. Elas não têm direito de interpretar de outra forma. Então, existem esse tipo de fé, esse tipo de crença, onde as pessoas recebem limites naquilo que elas acreditam, Eles criam deuses diferentes. Quando Deus, para nós, é uma ideia de algo que nós não conhecemos, para essas pessoas, Deus está interferindo, em suas vidas e lhes proibindo coisas abjetas, absurdas, estranhas. Jesus, para algumas crenças, ele vai salvar elas, da perdição aqui no mundo, mas vai manter as outras no fogo do inferno, simplesmente porque esse Jesus não acredita que aquelas pessoas tenham condição também de se salvarem de alguma coisa, porque não estão naquela igreja ali. Essas crenças são tão limitantes que elas ignoram que nós estamos hoje com quase 8 bilhões de seres no nosso planeta. E o cristianismo, ele não chega a 3 bilhões de pessoas no mundo. Então, o que seria feito dos outros bilhões? Estariam no fogo do inferno? E aquela religião também muito difícil de ser entendida, mas tem também os seus fanáticos, lá do Oriente Médio, que são religiões que limitam também as suas crenças e acreditam que nós, ou pessoas que não acreditam como eles, merecem a morte. Então, gente, a religião, ela às vezes dificulta a vida do ser humano, a vida de convivência do ser humano. As interpretações tão esdrúxulas e estranhas levam os seres humanos a se odiarem, a se digladiarem por causa não só da ideia, mas porque eles acreditam que só eles terão salvação. Agora, salvação, não sabemos de quê, porque nós já estamos em um mundo, estamos vivendo, aprendendo, e às vezes sentindo muita dor, passando muita dificuldade. Então não podemos interpretar de outra forma que não o fanatismo intermediano, interferindo, em nossa vida. Então, por exemplo, em algumas igrejas, a mulher não pode cortar o cabelo, não pode usar brincos ou determinadas coisas, e outras não pode usar nem batom, e são coisas que Jesus não proibiu isso, Não existe proibição para isso. Talvez existam algumas medidas de comportamento lá atrás, quando a civilização era antiga, as pessoas eram outras, o costume era outro, mas isso não interfere no nosso aprendizado. Nós somos seres que
estamos predispostos a aprender, né? Quando uma crença limita o nosso aprendizado, nós estamos perdendo tempo por aqui. Algumas pessoas não podem ver televisão. E eu conheço, né, uma religião, né, que ela proíbe a pessoa de receber brindes, presentes ou donativos que tenham vindo de um centro espírita. Se eu pegar aqui uma coberta e der para um indigente, essa pessoa um dia se tornar desta religião, essa pessoa terá que queimar aquela coberta, porque ela veio de um centro espírita. Então são crenças limitantes, né? Se a religião te limita, infelizmente você está no local errado. A função da religião é lhe dar liberdade para você fazer suas escolhas e te explicar os problemas que aquelas escolhas podem acontecer, né? Podem decorrer. As consequências. Nós, como espíritas, né, no meu caso, eu falo para as pessoas em relação ao comportamento delas, aquilo que elas fizerem ou deixarem de fazer terá esta ou aquela consequência. Mas nunca posso impedir alguém de fazer ou deixar de fazer alguma coisa. As crenças não podem nos limitar, nos impedir de crescer, de aprender. Existem religiões que impedem as pessoas de conversar com espíritas. Então, gente, a religião, no caso, ela precisaria ter um pouco mais de sabedoria nesse sentido. Quando você impede as pessoas de conhecer, você destrói o livre-arbítrio dessas pessoas, né? Estou aqui querendo falar mal de igreja nenhuma. Eu estou falando de algo que acontece e que é ruim para nós. Pode até ser que algum espírita queira impedir a pessoa de ir em outro centro espírita ou em outra igreja que não seja espírita. Isso pode acontecer também, né? Pode existir pessoas por aí que façam isso, mas isto é errado, isso não pode, né? Dentro do movimento espírita é preciso a gente trabalhar a liberdade. Liberdade é algo assim que está tão em baixa, né? Hoje a gente não pode falar nada que já pode ser cancelado ou perseguido, né, por pessoas que têm autoridade, no caso, entre aspas, essa palavra autoridade, né? Então nós não podemos falar muito de determinados assuntos, inclusive porque tem pessoas que falaram algo de determinado assunto e hoje estão presas, né, ou expulsas do país. Então, a nossa função como espírita é trabalhar o crescimento das pessoas dentro da visão que os Espíritos nos trazem do Evangelho, né? Que o Evangelho é puro, ele nos traz ensinamentos maravilhosos, mas ele nos leva a pensar nessa questão também, que nós não devemos violentar a liberdade que traz o Evangelho, né? Que é só amor, né? Entendimento. Então, se você está vivendo essa experiência, né? Procure estudar direitinho e verificar se a sua fé, a sua religião realmente está fazendo bem para você. Porque a função da religião, ou da igreja, ou do local que você vai exercer sua fé, é te deixar mais feliz, mais próximo de Deus e mais forte para enfrentar as dificuldades da vida. Beleza, pessoal? Esse é o nosso vídeo de hoje, um pouquinho longo, né? Achei que ia ficar curto. Mas agradeço a todos aí, mais uma vez, pela estada aí do outro lado, nos acompanhando. Muito obrigado, até a próxima.